Povo brasileiro apaixonado por Jesus, povo de bem, povo que ama a sua pátria e apaixonado pelas Escrituras e tem a Bíblia como referência de vida. Eu gostaria de trazer 2 posicionamentos e esclarecimentos e conselhos sobre aquilo que estamos vivendo no Brasil nestes últimos dias. Existem confusões criadas no povo cristão e que eu gostaria de trazer uma ajuda, um socorro, para que vocês possam refletir. Quem sabe aquilo que vocês vão ouvir traga algum tipo de equilíbrio naquilo que nós estamos vivendo. Porque nós estamos espiritualizando aquilo que é literal e nós estamos literalizando aquilo que é espiritual. E eu gostaria de começar pela questão de que nós estamos fazendo muita ênfase espiritual daquilo que é físico e é literal. Muitos pastores, líderes, obreiros, eles estão criticando sobre aquela famosa idolatria ao nosso presidente. Idolatria a Bolsonaro, porque Bolsonaro aqui, Bolsonaro não é o meu salvador, quem é meu salvador é Jesus, eu oro para Jesus e não para Bolsonaro. E eles estão colocando o conceito de idolatria como se fosse o problema da igreja. E na verdade não é dessa forma. Nós precisamos achar um equilíbrio nesse conceito. Quando você vai na urna e você vai fazer a sua votação, você não vai com o número 777 e você vai votar no candidato Jesus. Pelo amor de Deus. Você vai votar no candidato que você está escolhendo. Neste caso, 22, Bolsonaro. Então, não se trata de idolatria, trata-se de que essa pessoa, o presidente Jair Bolsonaro, é o representante daquilo que nós estamos acreditando e defendendo. Então, nós estamos com ênfase no nome Bolsonaro, porque nós estamos colocando no tema literal, aquilo que nós estamos enfrentando, a nossa luta literal na política e nas urnas. Então, não trata-se de espiritualizar demais aquilo que é literal. O nosso voto tem que ser para Bolsonaro 22, defendendo, porque ele defende. Se houvesse outro presidente, outro candidato que defendesse também as nossas crenças, estaríamos juntos, sem nenhum conflito. Agora, dentro desse mesmo âmbito, vamos agora falar o contrário. Nós não devemos literalizar aquilo que é espiritual. Isso me refiro à batalha espiritual. Não é somente sobre vestir o verde e amarelo, não é sobre somente você colocar a bandeira do Brasil, fazer as suas postagens na internet, que você é 22, que você está junto, que você é pátria, família, liberdade. Não é somente as suas postagens o que fará a diferença, não é somente isso que vai mover e vai trazer resultado. Nós precisamos também fazer o papel da igreja, que é a batalha espiritual. Então são 2 áreas diferentes e existe essa divisão no meio cristão, porque cada um que é programado para cada área mais vai estar inclinado. Mas o meu conselho, o meu posicionamento, pastores, líderes, igrejas, escondam as suas espadas um contra os outros. Não é hora para brigar um contra os outros cristãos. Um pastor brigar contra outro pastor, dizer que aquele é idólatra de Bolsonaro, o outro que é alguém que não se importa com a nação, etc. Não. Hoje é o momento de nós nos unirmos como um corpo de Cristo. Efésios capítulo 4 vai nos ensinar que Deus colocou ministros para o aperfeiçoamento, para a unidade da fé. Preste atenção. A unidade da fé. Por que a unidade? Porque a fé precisa ser unida. Porque a fé ela tem várias perspectivas. A fé ela tem vários conceitos que a fortalecem. Alguns grupos consideram que é importante você ser
plenamente batizado em águas. Outros grupos consideram importante a fé que você seja parte de um presbitério. Outro grupo considera que você seja liberto financeiramente. Outro grupo considera que é importante você seguir usos e costumes, e assim vai. Todos unidos na fé. Essa deve ser a nossa posição atual hoje como igreja em Cristo. A unidade da fé. Então guardemos as nossas espadas uns contra os outros e coloquemos a nossa espada em direção ao inimigo, que é Satanás, que ele está unido. Os macumbeiros, satanistas, eles estão se unindo. Toda a área da feitiçaria e das trevas, elas estão se unindo de uma forma impressionante, como nunca aconteceu no Brasil. Deve ser então um chamado para a nossa igreja. Um chamado para a nossa igreja a trazer unidade de fé nas armas que nós sabemos, nas armas que você sabe que tem. Se você é inclinado na área de libertação, então utilize o seu dom de libertação. Se você é inclinado na sua área de fé, faça isso. Evangelismo, faça isso. Unidos contra um inimigo e não contra nós mesmos. Isto aqui não se chama idolatria. Isto se chama estar posicionados cada um nas duas frentes de batalha. As duas frentes de batalha, uma é espiritual e outra é nas urnas. Você não vai chegar nas urnas repreendendo demônios. Você não vai chegar nas urnas dizendo: meu candidato é Jesus. Não, Senhor. Você vai chegar nas urnas com o seu voto 22, aceitar, acabou. Mas antes disso, você terá criado um ambiente de unidade, de poder e de fé. O Brasil precisa se unir em oração, se unir em jejum, se unir em uma só voz, em um só corpo, para que, como o próprio texto de Efésios 4 diz e nos ensina, alcancemos a plenitude do varão perfeito. Não é a plenitude de Bolsonaro, não é a plenitude de uma igreja específica ou de um líder eclesiástico específico, para que alcancemos a plenitude de Cristo em uma maturidade. Para isso, nós precisamos de unidade. Dois frentes de batalha. Pare de espiritualizar aquilo que é literal. É 22 sim e é Bolsonaro. Pare de você literalizar aquilo que é espiritual. Não é só postar nas redes sociais vestido de verde e amarelo. É orar, jejum, se arrepender, estar juntos em unidade. E então, você vai ver uma diferença muito grande. Em nome de Jesus.